Eu não sei o que eu vou falar aqui, para falar a verdade, porque o Lazari esgotou o assunto, mas eu trouxe um material, e eu vou deixar meus contatos ali, e eu estava conversando com o Lazari no almoço, e muitos alunos me procuram, eu coordeno a pós lá no Damásio, e questionam, professor, continuo a pós-graduação ou eu paro? Como advogado, dá vontade de falar, para, porque daí vai sobrar mais cliente para mim. Mas como professor, eu falo, agora é o momento. O momento é agora. Então, alguns enxergam essa PEC 287 como uma desgraça. Eu também entendo que a PEC não deveria nem ser o número 287, deveria ser o número 666, de tão prejudicial que ela é. Mas eu, como advogado, estou vendo dinheiro com a PEC. Então, eu vejo aqueles deputados votando a favor da reforma previdenciária, eu vejo que ele está trazendo um grande nicho de mercado de trabalho para a advocacia. E hoje, viu, Lazari, o Conselho Federal está querendo colocar o direito previdenciário para a prova da OAB, vai ser um grande feito isso. Por quê? Porque a advocacia jovem ela começa praticamente pelo previdenciário. Isso é um fato. Então, deveria ter direito previdenciário na faculdade. Aliás, deveríamos ter direito constitucional na faculdade. Nós não temos direito constitucional na faculdade. Nós temos uma mentira que dizem que é direito constitucional, mas não é. Porque a matéria ela pode ser considerada dada quando tem começo, meio e fim. E nós não temos. Nós temos 1 ou 2 anos, no máximo, de direito constitucional. E a maior preocupação minha com a aprovação da PEC é a falta de conhecimento constitucional, para que a gente possa enfrentar essa emenda constitucional. Aliás, eu faço uma provocação, se uma emenda constitucional pode ser considerada inconstitucional. É claro que pode. Então, nós temos uma série de inconstitucionalidades nessa emenda constitucional que eu vou citar aqui. Aliás, eu quero fazer um outro destaque que é muito importante. A nossa Constituição Federal é de que ano? 88. Vocês lembram quantas emendas constitucionais nossa Constituição Federal tem hoje? Quase 100, 95 emendas constitucionais. Mais de 3 por ano. Gente, uma Constituição Federal modificar 95 vezes é uma piada. Então, nosso processo legislativo tem que ser modificado. A Constituição Federal no mundo nunca teve tanta mudança quanto a do Brasil. Nenhuma Constituição Federal do mundo teve tanta mudança quanto a do Brasil. E agora vem o governo mudar a Constituição Federal, desconstruindo princípios basilares da Previdência Social. Está ocorrendo uma desconstrução de princípios. E isso é terrível para o sistema. Começamos a falar sobre a própria PEC. Quando você vai lançar uma mudança da norma, toda norma tem que ter o quê? Uma exposição de motivos. E qual é a exposição de motivos que existe nessa norma? Nenhuma. Nenhuma. O governo não apresentou o cálculo atuarial para provar se existe déficit ou superávit na Previdência Social. E por que ele não apresentou esse número? Porque não existe déficit previdenciário. É por isso que ele não apresentou esse número. E aí ele veio e não apresentou um estudo social brasileiro de qual que é o cenário real do brasileiro, quanto à idade, a expectativa de vida, a expectativa de realidades. Tanto que ele fez uma série de absurdos de fazer com que aquele que trabalha na roça se aposentar com o mesmo tempo de serviço e idade do que o trabalhador urbano. Isso é um absurdo. Você tratar os desiguais de forma igual. Eu estive em Coimbra dando aula e estava com o professor Canotilho. Eu sou muito brincalhão e fazendo piada de português, ele falou, Gustavo, não existe piada maior do que a Constituição Federal de vocês. Falei, professor, não vamos mais falar de piada, vamos tomar vinho que é melhor. Não tem mais, acabou a piada do brasileiro com o português.
né? Então, eu quero trazer aqui alguns números para complementar a fala do Lazari. E o Lazari fez uma provocação com vocês, até porque o brasileiro não se deu conta do que significa a reforma previdenciária. E o muito interessante que o relatório do Arthur Maia, quando ele apresentou o relatório, a primeira frase que ele diz praticamente é o seguinte: a Previdência Social não é deficitária. Ora, se não é deficitária, precisamos de reforma previdenciária, gente? Sim ou não? Não. Não precisamos de reforma previdenciária. Será que eu posso falar aqui embaixo? Eu trouxe aqui o meu material, quais eram as principais mudanças, mas o Lazari já trouxe aqui as principais mudanças, mas eu quero trazer aqui uns números que são interessantes para o nosso pensar, para a nossa reflexão, se é necessário ou não a reforma previdenciária. Olha só, vou trazer alguns números. Desoneração da folha. O que é desoneração da folha? Quando ela foi criada, o governo criou o Instituto da Desoneração da Folha com o objetivo de fazer com que empresas de concorrências internacionais tivessem um benefício no pagamento da contribuição social para ter uma concorrência maior com empresas internacionais. Eram, na época, 7, 8 segmentos. Hoje nós temos mais de 50 segmentos que tem o Instituto da Desoneração da Folha. O que é desoneração da folha? É um desconto na contribuição previdenciária. Pasmem, em 2015, o governo deixou de arrecadar para o Caixa da Previdência Social 157 bilhões de reais. De 2012 a 2015, o governo deixou de arrecadar para o Caixa da Previdência Social 541 bilhões de reais. A JBS, que é agora a empresa envolvida, deve para a Previdência Social 20 bilhões de reais. E consegue pegar dinheiro do BNDES. Que legitimidade tem esse governo para fazer a reforma previdenciária, gente? Nenhuma legitimidade tem. Alegando um argumento sofismático, a Previdência Social está quebrada. Então, acaba com a desoneração da folha. Porque do dia para a noite nós receberemos, num ano, no mínimo 200 bilhões de reais para os caixas da Previdência. Precisaria ser feita reforma previdenciária, gente? Não. Outro dado importante. Desoneração pela folha de pagamento. 26 bilhões de reais a Previdência Social deixou de arrecadar. 2012 a 2015, 54 bilhões. A DRU, desvinculação da Receita da União. Um instituto totalmente inconstitucional. O que é a desvinculação da Receita da União? O governo pode sacar das receitas tributárias 30% e utilizar como ele bem quiser. E sempre o caixa da Previdência Social foi intocável. Mas a DRU permitiu com que esse caixa fosse tocável. Com a DRU, em 2015, o governo deixou de arrecadar 63 bilhões de reais. Em 2005 a 2015, 366 bilhões de reais o governo deixou de arrecadar. Vamos somando. Aí nós temos as renúncias, diversas renúncias. Favores alheios, com chapéu alheio, com o nosso dinheiro. O governo deixou de arrecadar em 2015 64 bilhões de reais. De 2011 a 2015, 145 bilhões de reais. E aqui, Terezinha e Romualdo, eu levo uma sugestão para a OAB. Uma sugestão, estou levando para a OAB. Nós temos um estoque da dívida previdenciária. O que é o estoque da dívida previdenciária? Onde o INSS não fez o seu papel, que é cobrar as empresas devedoras da Previdência Social, e não fazendo esse papel, até 2015, deixou de arrecadar 350 bilhões de reais. Só no ano de 2015. Sabe quanto que as empresas devem para a Previdência Social? 1 trilhão de reais. Então, já que não tem, a Receita Federal e a Procuradoria não conseguem dar conta de cobrar as empresas, faça como o INSS fez com as perícias médicas. Na perícia médica, o INSS fez um acordo com o médico terceirizado para fazer perícia. Então, faça um acordo com a OAB para que nós, advogados, possamos cobrar as empresas de forma gratuita.
Só com o recebimento da sucumbência, eu sou o primeiro. É a dica que eu levo para a OAB. Ou vocês não querem cobrar uma dívida de 20 bilhões de reais no seu escritório? Gostaram da ideia? Vale a pena levar para a OAB ou não? Claro, faz um convênio. Esse convênio já existe. Com os procuradores, com os peritos do INSS. Faça um convênio com o advogado, para ele trabalhar para o INSS fazendo a cobrança, como era o procurador credenciado antigamente. Não sei se vocês lembram do procurador credenciado, lembram ou não? Faz um convênio com a OAB, vamos cobrar a dívida, vamos trabalhar para o governo. E o governo vai ter que abrir concurso público para contratar procurador novo. Estamos à disposição. Tem alguém aqui que não estaria à disposição? Quem está à disposição, levanta a mão. Nossa, não levanta, vai cair o tablado aqui. Estou a todo mundo à disposição. Então, essa é um imbróglio que é fácil de resolver para não fazer reforma previdenciária. Mas eu quero trazer mais um número para vocês. Esse número que eu estou trazendo para vocês é um número que é vindo pela Receita Federal do Brasil. Olha só. A receita arrecadada, 350 bilhões. Tá? Benefícios previdenciários pagos. Sobrou quanto? 85 bilhões de reais para os caixas da Previdência. Por ano sobra 70 bilhões de reais para os caixas da Previdência. Sobra! Precisa fazer reforma previdenciária, gente? E aí vem empresário dizer que precisa ser feita a reforma previdenciária. É um empresário desavisado. Por quê? Porque eu que advogo para algumas empresas pequenas, Consul, Brastemp, a Chus, fizeram uma reunião comigo, em São Paulo, com as 21 maiores empresas do Brasil. Só em uma dessas empresas que eu advogo, por causa dessa diferença do salário do benefício por incapacidade, Lazare, que agora ele não recebe mais 91% ou 100%, vai receber 70%, só por essa redução, a empresa vai ter, do dia para a noite da aprovação, um déficit de 4,5 milhões de reais por complementação do salário do auxílio-doença, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, só o desavisado é a favor da reforma da Previdência. E meu discurso não é político, porque não tem vinculação nenhuma à política. Meu discurso é técnico, estou trazendo números da Receita Federal. Agora eu quero trazer um outro número para vocês que é alarmante, assustador. Sabe quanto o governo gasta de todas as receitas nossas? Ele gasta 43% com o pagamento da dívida ativa, da dívida interna e externa com os bancos. 43%. Quem é o maior interessado na reforma previdenciária? Quem será? Olha só, a Previdência Social gasta, 22% o governo gasta. Com a saúde, o governo gasta 3% de toda a sua receita. 3%. 3%. Isso é um cenário que eu estou deixando material à disposição, quem quiser, tá? Quem quiser vai poder levar, tá? A idade mínima para aposentadoria, isso está me trazendo uma preocupação. E aí, o meu tema é os impactos que vai trazer na sociedade e no empresário. Vamos análise para o empresário e para a sociedade. O cidadão, ele não está na regra de transição idade. Ele não tem ainda a idade, mas ele tem o tempo de contribuição. E faltando 2 anos para ele se aposentar, ele não pode ser mandado embora, porque ele está dentro da estabilidade. Só que, pela regra de transição, ele vai ter que atingir a idade de 65 anos. Faltavam 2 anos para ele se aposentar. Se ele tiver 49 anos, vai faltar quanto? 16 anos para ele se aposentar. A estabilidade permanece ou sai? Ele tinha um direito adquirido à estabilidade? Só que agora não faltam mais 2 anos para ele se aposentar. Faltam quanto? 16 anos. E agora? Vai acontecer o quê? Vai envelhecer a mão de obra. As empresas vão ficar com uma mão de obra
idosa e doente, doutor. Por que doente? O Lazari lembrou bem aqui da aposentadoria especial. O legislador originário, quando ele criou a aposentadoria especial, qual era o ideal? Qual era a ideia dele? Fazer com que ele saísse do mercado de trabalho exposto a agentes agressivos, nocivos, o quanto antes, para que ele não ficasse doente. Agora não, tu vai ficar até adoecer. E se não adoecer, vai ficar até 65 anos. Tem cabimento alguém que trabalha numa carvoaria, ou quem trabalha numa mina, como o Lazari disse, trabalhar até os 65 anos? Aí eu quero fazer uma pergunta, quem trabalha no previdenciário aqui? Levanta a mão, previdenciário. Para quem trabalha no previdenciário? Ele está trabalhando na empresa, e ele só, numa atividade especial, mas ele só vai ter esse reconhecimento da atividade especial se ele ficar doente. Vocês acham que ele vai ficar doente nesse período? Sim ou não? Vai provocar um adoecimento? Sim ou não? O que vai acontecer com a empresa? Uma alíquota do FAP. Porque quanto mais afastamento por doença ocupacional, maior a tributação da empresa. Quanto menos afastamento por doença ocupacional, menor a tributação da empresa. Sabe quantas CATs serão abertas para o sindicato nesse período? Milhares e milhares e milhares. E o afastamento, às vezes, não é nem uma questão de má fé dele, mas ele vai ficar doente, porque ele não vai aguentar trabalhar 20, 25 anos, 30 anos numa mineração. Ele não vai trabalhar, não vai conseguir trabalhar numa fundição durante 30 anos. Ele não vai conseguir. E a empresa não vai conseguir mandar embora. Como ele não vai conseguir mandar embora porque ele tem estabilidade, ele vai ficar com uma massa salarial doente e idosa. E ele não vai conseguir substituir essa massa salarial. Ele não vai conseguir contratar novos jovens, e aí vai trazer o caos social, a desordem social. Vai ocorrer se essa reforma passar, vai trazer uma desordem social. Gustavo, o que você está falando aqui é novidade? Não, não é novidade. Para a gente prever o futuro, nós temos que conhecer a história. Vamos para a reforma previdenciária do Chile, Lazari. O Chile fez isso no passado. A mesma reforma brasileira o Chile fez. O que aconteceu? Prevendo que todos iriam pagar a previdência complementar, como o Lazari lembrou. Sabe quem pagou a previdência complementar? Ninguém. O que aconteceu com a população idosa? A União teve que absorver essa população idosa. A primeira OAB Prev que nasceu foi a de Santa Catarina. Quem tem a OAB Prev aqui? Levanta a mão. Quase ninguém. Quem tem carro parcelado aqui? Não precisa. Gente, nós não temos uma cultura securitária. Nós estamos num público de advogados que não tem a OAB Prev. Um plano de previdência. Eu não vou nem perguntar quem é profissional liberal e se paga ou não previdência social. Não vou perguntar isso. Mas fica na mente de vocês. E, aliás, o profissional liberal, se sofrer um acidente, não tem o que fazer. Porque não vai ter como buscar renda da empresa. E aí vem o governo querer equiparar a idade do homem com a mulher. As realidades femininas são as mesmas do que as masculinas no meio ambiente de trabalho, gente? Ele equiparou tanto a idade quanto o tempo de contribuição. Se você pegar um jovem que começa a trabalhar aos 16 anos, homem, quando ele completar 65 anos, provavelmente ele ficou dos 16 aos 65 anos no mercado de trabalho. A mulher não. Por que a mulher não? Porque a mulher, quando ela tem filho, ela recebe 4 meses de salário maternidade. Mas do 5º mês em diante, ela tem que pedir demissão da empresa, Terezinha. Por quê? Porque não tem creche no Brasil. E a empregada que ela ia pagar para cuidar do filho dela, o salário dela não dá. Então ela tem que sair do mercado de trabalho. O que vai acontecer? Ela vai ter menos tempo de serviço. E quando ela for se aposentar, ela vai ter idade, mas ela vai ter o tempo de serviço igual ao do homem. Então vocês, mulheres, terão uma aposentadoria sempre menor que o homem se passar a reforma previdenciária. E eu não vejo a mulher gritando nesse ponto. Eu não vejo a mulher gritando para esse ponto. Ah, mas agora diminuiu. Tem uma diferença de 3 anos, não faz diferença. Isso não é estudo atuarial. Quando você pede para um governo e pergunta para ele por que ele identificou que o tempo de contribuição agora
O exigido não é mais 15, é 25 anos. Ele diz, porque está no meio de 15 e 30. Isso é estudo atuarial? Não houve estudo, e vou provar para vocês que não houve estudo. Olha esse índice aqui, ó. Esse mapa vermelho é quem morre antes de 65 anos de idade. Esse Brasil que vocês não conhecem, esse Brasil, aqui, ó, morre antes de 65 anos de idade. Não terão aposentadoria. Esse é o cenário brasileiro do IBGE. O azul vive mais de 75 anos. Avenida Paulista, São Paulo. E o amarelo, entre 65 a 75. Portanto, se for aprovada essa PEC para aposentar os 65 anos, quantos anos a gente vai receber de aposentadoria? No máximo 5 anos, na média. Esse é o cenário brasileiro. Ou seja, a lição de casa que o governo não fez, eu estou trazendo para vocês, mostrando a realidade da população brasileira. Esse é o cenário da população brasileira. Nós não teremos aposentadoria. Digo mais. Como a minha esposa é dermatologista, e ela mora em Blumenau, e é alemãzinha, é branca que um leite, né? Ela me trouxe um dado muito importante. Sabe onde é o maior índice de câncer do Brasil? De pele? Santa Catarina. Do Brasil. Mas sabe onde morre o maior número de pessoas de câncer de pele? Não é Santa Catarina, é no Nordeste. Por quê? Porque Santa Catarina tem a saúde. Então, o sudestino, ele tem a mesma qualidade de vida do que o nordestino, gente? Dá para você trazer um índice nacional absurdo como esse? Não. Eu posso chamar essa PEC como um estelionato social. O nome da PEC é estelionato social. É isso que nós estamos vivendo. Um estelionato social. E dou nome a quem é o grande presidente do país. Esses empresários malfeitores. Porque hoje o presidente do país eu descobri. Chama Odebrecht e JBS. E o Temer é um diretor da JBS e da Odebrecht trabalhando para eles, como os deputados. Falo sem problema nenhum isso. Sem problema nenhum falo isso. Sem problema nenhum. Que governo é esse que tem legitimidade para fazer uma reforma previdenciária? Com tanto roubo que tem por aí? Com tanto roubo. E o meu discurso não é político, até porque a PEC não é do governo Temer, é da Dilma. O cidadão que fez o texto da PEC vai dar uma palestra agora em Santa Catarina, em Florianópolis. O Gabas, que é o ex-ministro da Previdência Social. Então, meu discurso não é político. Como o Lazar diz, às vezes a gente vem falar aqui da PEC, acho que a gente é de esquerda, de direita. Eu não sou de esquerda, não sou de direita, eu nem sei de quem eu sou mais. A Terezinha deve dar, eu sou da Bruna. Nem sei mais de quem que eu sou. Né? Porque hoje a insegurança jurídica que a gente tem é enorme. A segurança econômica que a gente tem é enorme. Pensão por morte. Gente, aqui estão os dados que o Lazari trouxe, mas eu vou trazer outro número para vocês. Pensão por morte. Você cria uma expectativa de vida com a pessoa amada. Aí você compra um apartamento parcelado para pagar em 30 anos, que essa é a nossa realidade. Você fez uma dívida em cima de um cenário do casal, sim ou não? Só que aí um deles morre. Aí não tem direito a pensão por morte. Eu tenho uma teoria no direito que eu uso, que eu sou uma pequena parte da doutrina que utiliza. E quando eu falei pela primeira vez, me chamaram de louco, mas tudo bem. Que é o seguinte, direito adquirido é uma coisa, expectativa de direito é outro. Mas no direito previdenciário, a expectativa do direito é um direito adquirido pela norma. Tu quer mudar a regra, muda para quem se filiar daqui para frente. Não para quem já estava no sistema. Então vamos adotar essa teoria.
E eu não sabia de onde buscar essa teoria. Aí eu fui buscar na teoria geral do direito francês. E lá ele diz a mesma coisa de outra maneira. Direito em formação é um direito que não pode ser tocado. Porque se mudar esse direito que está sendo formado, ele nunca foi direito. Ele deixou de ser direito. E mais, eu não posso reduzir direitos e garantias fundamentais. E previdência é um direito e garantia fundamental, sim ou não? Sim. É um direito e garantia fundamental. Está lá, sabe, no artigo 6º e 7º da Constituição Federal. Seguindo a história do Canotilho, jamais pode ter um retrocesso social em cláusula pétrea. Direito e garantia fundamental é cláusula pétrea, sim ou não? Sim. Argumento constitucional, e mais um argumento constitucional de que essa PEC, ela é inconstitucional. Por quê? Artigo 95, 5º da Constituição Federal. O que diz o artigo 95, 5º da Constituição Federal? Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social pode ser criado, majorado ou estendido sem a devida fonte de custeio. Vou repetir. Nenhum benefício da Previdência Social pode ser criado, majorado ou estendido sem a devida fonte de custeio. Todo princípio tem a frente e tem as costas. Como eu vejo as costas do princípio? Aplicando a reciprocidade da norma. Olha lá, se nenhum princípio pode ser criado, majorado ou estendido sem fonte de custeio, nenhum benefício pode ser retirado, usurpado ou reduzido do sistema previdenciário sem a redução da fonte previdenciária, fonte de custeio. Nenhum pode. Não pode. Portanto, a PEC, ela é inconstitucional num todo, não é numa parte ou outra. Porque você só pode fazer a reforma previdenciária se reduzir a fonte de custeio. E estão tirando benefícios previdenciários sem retirar a fonte de custeio. Gustavo, você é contra a reforma previdenciária? Não, sou a favor, mas de forma técnica. Não através de barganha. Porque se você... Discurso técnico, não é político. Porque se vocês verem quem votou na reforma previdenciária, foram partidos que têm ligação com o presidente Temer. Não houve nenhum deputado que votou contra seu partido, a não ser o Arnaldo Faria de Sá. Todos os deputados votaram conforme a bancada. Isso é discussão de reforma previdenciária ou é barganha de legislação, gente? É barganha de legislação. Eu voto se você me der tal ministério. Eu voto se você... Gente, não dá para você negociar direito e garantia fundamental. Ela é PEC, ela é inconstitucional e tudo. Olha só, eu tive o zelo, o cuidado, como técnico, estudioso que eu sou, e tenho autoridade para falar, porque já estive dando aula em Cuba, Chile, Itália, Portugal, Alemanha, França. Tive em todos esses países estudando a previdência social desses países. E eu trouxe aqui, Lazare, esse número, não sei se você tem conhecimento dele. Nenhum país tem carência para aposentadoria por mais de 15 anos. Nenhum do mundo. Nem a Grécia, eu tive na Grécia, nem a Grécia, com a crise que está, teve uma reforma previdenciária tão drástica quanto essa. E aí vem o governo brasileiro, comprará o trabalhador brasileiro com o europeu. Ele não conhece a Europa. Porque as realidades dadas aos europeus são diferentes do brasileiro. Lá nós temos minha irmã teve filho de gêmeos agora, 39 anos, não podia ter nenê, foi um milagre, gêmeos. Recebe salário maternidade na Espanha desde os 2 meses, porque era uma gravidez de risco. De gravidez, 2 meses de gravidez. Teve um neném no SUS. Vai ter neném no SUS aqui para você ver. Lá no Nordeste. É a mesma realidade? Não é. Nenhum país do mundo tem uma carência para aposentadoria por mais de 15 anos. Qual que vai ser a carência agora? 25 anos. Nós teremos que trabalhar no mínimo 25 anos para ter direito a uma aposentadoria. Mais ainda, eu quero trazer para vocês um número importantíssimo aqui. Um número importantíssimo. Agora, tá, Gustavo? E agora? Passou a reforma previdenciária, qual o reflexo que você vai ter na empresa? A questão da estabilidade. Olha só, quem faz trabalhista aqui? Levanta a mão. Trabalhista. Vocês vão estar mais a par disso aí. Existe, na maioria dos setores empresariais, uma convenção coletiva entre trabalhador e empregador, que diz o seguinte: o empregador
ele vai complementar o salário do trabalhador afastado por benefício por incapacidade. Ele vai complementar. Tudo bem? Lembram disso ou não? Convenção coletiva. Qual que era... A empresa estava provisionada para quê? Para complementar 9%. Por quê? No auxílio-doença, o empregado ganha quanto do auxílio-doença? 91%, da média. Mas vamos falar 91%. Só que agora, como ele ganhava 91%, o empregador tinha que provisionar quanto para pagar para ele a mais? 9%. Agora vai para 71%. Quanto que a empresa vai ter que provisionar agora? 29%. Essa é uma das empresas daqui de Santa Catarina que terão que desembolsar 4,5 milhões por mês, sem estar provisionada. Que segurança jurídica tem? Quantos minutos? 5 minutos. O Lazari falou 52 minutos. Você defere mais alguns minutos, Lazari? Porque ele que é o juiz, viu? Você é prima dele, mas ele que é brincadeira. Então, olha o caos que vai dar isso. Outro caos. Agora é tese para advogado ganhar dinheiro. Vocês querem uma tese para ganhar dinheiro? Sim ou não, gente? Sim. Vamos lá. Principalmente aqui em Criciúma, que tem muita empresa. Uma tese excelente. Não sei se eu conto ela ou não. Acho que vai dar tempo de eu contar essa tese ou não. Ó a tese. Como não existe mais aposentadoria especial praticamente, existe uma alíquota que a empresa paga para financiar a aposentadoria especial de 6%, 9% e 12% a mais na folha de salário de cada trabalhador. 6%, 9% ou 12%, dependendo do grau de risco. Bom, se não existe mais aposentadoria especial, o que eu vou fazer? O segurado vai lá, buscar a aposentadoria especial, o INSS indefere, não concede, ele busca na justiça, não conseguiu, o que eu pego? Cópia do processo dele e falo, olha, como não houve aposentadoria especial dele, todo o setor eu quero a restituição dessa alíquota dos últimos 5 anos e deixar de pagar o futuro. Eu fiz um levantamento para essa mesma empresa que vai ter um prejuízo de 4,5 milhões, em 5 anos nós vamos levantar aproximadamente 32 milhões de reais. 32 milhões de reais, se tiver que restituir a alíquota da aposentadoria especial. Ora, qual é o fato gerador para a alíquota de 6%, 9%, 12%? A aposentadoria especial. Houve o fato gerador? Portanto, não cabe a alíquota. Outra questão que eu queria passar para vocês. Opa, uma propaganda, pode ser, gente? Não era para estar aí, mas veio. Sem querer. Esse é um kit meu que eu fiz. São as petições do meu escritório. Eu compilei. Você entrar no site Saber Previdenciário e baixa em Word. Vai pagar uma bagatela, nem lembro quanto é. E parcela em 10 vezes. Minha mãe leu, falou que é fantástico. Vale a pena. Saber Previdenciário. Vai lá, compra as minhas petições. Estão lá. Eu detalhei academicamente todas as formas de como deve ser colocado. E lá tem as teses. Mas aqui, aposentadoria especial. Nós vamos recolher a alíquota. Mas, Gustavo, olha só. Ele não vai ter direito à aposentadoria especial? Não. Gustavo, como que você vai caracterizar a aposentadoria especial? Trabalhando para segurado agora. Qualquer índice de absenteísmo, ou seja, de falta dele na empresa, vai servir para provar que ele ficou doente. Por quê? Porque o INSS só vai considerar, olha o que eu estou falando, o INSS só vai considerar a aposentadoria especial para quem ficar afastado por mais de 15 dias, se recebeu auxílio-doença. A PEC não fala isso. Ele fala se teve reflexo do agente agressivo. Ora, se ele ficou afastado por 5 ou 10 dias e não teve benefício previdenciário, mas foi por uma doença ocupacional, o INSS tem ou não que conceder a aposentadoria especial? Sim ou não? Então, qual é a prova que você tem que obter para ter direito à aposentadoria especial desse segurado? É o benefício por afastamento? Não. É esse tempo que ele ficou afastado, mesmo sem a vinda do benefício por incapacidade. Os meios de provas da aposentadoria especial,
vou mudar. Tá? Indo para o final, eu quero trazer uma frase muito importante. Saber é poder definir. E quando duas pessoas discutem, devem saber primeiro sobre o que discutem. Se não definirem previamente o objeto da discussão, poderá suceder que os dois usem a mesma palavra com sentidos diferentes, ou duas palavras diferentes com o mesmo sentido, de Sócrates. E eu quero trazer mais uma teoria de Habermas, do filósofo Habermas. O discurso, ele só existe quando as pessoas estão no mesmo nível de intelectualidade. Quando você não está no mesmo nível de intelectualidade, um discurso vai sobrepor de quem tem mais conhecimento. Portanto, eu clamo a vocês, peço ao nosso grande arquiteto do universo, que é Deus, para que vocês se aprofundem na PEC. Se aprofundem na PEC e conheçam do que estão falando, e não acreditam na Globo. Porque aquela propaganda da Globo não existe. E a frase final, eu acho que sem advogado realmente não faz justiça, e quero provar agora nesse momento para vocês. Morreu um advogado chamado Lucas, que é daqui de Criciúma. Chegou lá no céu, tinha uma fila enorme lá na porta do céu, como a do INSS. E o Lucas lá vem daquela fila, um marasmo, São Pedro sozinho, um silêncio, e aqui do inferno, uma balada. Putz, putz, putz. Como é? Esse negócio energético com não sei o quê. E as meninas lá de não sei o quê, popozuda, não sei o quê. Vem, Lucas, vem. E o Lucas não sabia se ia ou se ia para o inferno, para o céu, tal, mas resolveu ficar no céu. Chegou lá, São Pedro perguntou qual era a profissão dele. E ele, todo orgulhoso, disse: advogado. Aí Pedro falou: advogado aqui não entra. Como não entra? Jesus Cristo baixou um ato constitucional dizendo que advogado aqui não pode entrar. Mas vai lá com seus amigos, estão todos lá. Lá onde? Naquele lugar. Aí o Lucas, advogado que falou: não, eu quero recorrer do ato de Jesus. Aqui eu vou na porta do céu, se não me deixar entrar, vou chamar a imprensa, vou chamar o sindicato, vou fazer da sua porta do céu um inferno. E mais, eu quero buscar o princípio bíblico, que é a busca da verdade real. Jesus Cristo está ferindo o livro sagrado. Eu quero recorrer. E Pedro, desesperado, achou que até ele ia para o inferno nessa altura, foi lá falar com Jesus. Aí vai Pedro falar com Jesus. Entre. Olá, Pedro. Do que devo a honra? 2000 anos sem comparecer aqui. Depois de 2000 anos, Vossa Excelência me dá a honra. Pois é, Jesus, eu estou lá com um advogado. Não fala esse nome aqui, Pedro. Não, mas ele é um homem bom. É um homem fantástico. E ele quer entrar no céu. E ele foi um homem bom. E ele está falando que o senhor está ferindo o livro sagrado, que é a possibilidade de provar a busca da verdade real. Ele quer ter a chance de provar que foi um homem bom. Jesus, vamos dar essa chance. Aí Jesus ficou na dúvida. Falou: Pedro, vamos dar a chance. Deixe-o trabalhando 2 semanas com o senhor. Depois de 2 semanas, se ele provar que foi um homem bom, franquia a porta do céu para ele. É o primeiro, hein? Vamos ver se vai dar certo. Aí está lá, o Lucas lá, encontra aqui o doutor Jair, fala assim: não fala que é advogado, fala que é parecerista. Aqui encontra aqui o professor, não fala que é advogado, fala que é professor de direito. Senão o senhor não vai entrar no céu. Acabou com a fila da porta do céu. Passa 2 semanas, não tinha mais ninguém lá, sabe, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? E o Pedro e o Lucas lá com São Pedro. Aí vai São Pedro falar com Jesus para verificar se o Lucas pode entrar. Entre. Olá, Pedro. Do que devo a honra? Depois de 2000 anos sem comparecer, aí o senhor vem 2 semanas seguintes, aí Pedro fala assim: pois é, Jesus, 2000 anos trabalhando aqui, noite, dia, insalubridade, etc. Eu não recebi 13º fundo de garantia e estou aqui para buscar os meus direitos. Portanto, se não houver advogado buscando os nossos direitos, não vai existir justiça nunca. Muito obrigado. Valeu.